Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos, conectados na fé que nós estamos. Vamos ouvir no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 36 a 43, como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje, então convido você para que fique aqui conosco, conecte-se, seja um participante aqui do nosso canal, deixando aí o seu joinha, também um comentário, compartilhando esses vídeos para que possamos chegar a mais pessoas, tá bem? Eu sou o Padre Adilson Vieira, conectados na fé, missionário dos Santos Apóstolos, por esse canal levando a Palavra de Deus todos os dias. Vamos então àquilo que interessa, que é a Palavra de Deus, porque o Evangelho é sempre luz para todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir. E nosso ouvido hoje ouviu algo fundamental e importante para todos nós, para a nossa fé. Jesus ainda continua no discurso do joio e do trigo, e agora os discípulos perguntaram para Jesus para que ele pudesse explicar a parábola do joio. E aqui Jesus então vai dar a descrição, né? Não vou ler novamente porque você já tem aí com você para que você possa escutar novamente. Mas o que nós devemos guardar desse evangelho? Essa parábola do joio está falando sim dos fins dos tempos, né? Como nós anunciamos no início do nosso vídeo. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá nos fins dos tempos. Ou seja, quem vai separar os bons dos maus é o próprio Deus. E isso acontecerá nos fins dos tempos, quando nós sairmos dessa vida e entrarmos na realidade de Deus. E assim, diante desse momento, será separado essa realidade do bem e do mal. Precisamos aqui na Terra, já desde já, ir nos preparando para esse grande momento, porque existe sim a possibilidade do céu, que é uma certeza, e a possibilidade também do inferno, que é uma certeza. Por isso, então, meus irmãos, que vivendo a graça de Deus aqui na Terra, nós procuramos cada vez mais estar na presença de Deus para que nós possamos ganhar o céu. E lá no finalzinho do Evangelho de hoje, o próprio Jesus vai colocar de uma forma muito interessante, né? Quando acontecerá isso nos fins dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e os que praticam o mal, e depois os lançarão no fogo do inferno, na fornalha ardente. Olha só, o próprio Jesus Cristo explicando e falando que essa é uma realidade concreta. E aqui nós temos que prestar bastante atenção, porque nós devemos lutar sim contra o pecado. E também não incentivar os outros ao pecar. Não incentivar as outras pessoas a cometerem o pecado. Por isso aqui que Jesus vai dizer, né, que os anjos virão e retirarão do seu reino todos aqueles que fazem os outros pecar. E aí eu te pergunto, você tem feito o outro pecar? Você tem praticado o mal, incentivado as pessoas a praticarem o mal? É isso que o Evangelho está pedindo para nós, né? E aí o nosso Senhor vai dizer assim, né? Então os justos brilharão como o sol no reino de meu Pai. Existem aqueles que serão lançados no fogo, na fornalha ardente, e aqueles que brilharão, os justos brilharão como o sol no reino dos céus. Meus irmãos, a palavra que nós acabamos de ouvir nos fala sobre essa grande realidade, céu e inferno,
que é a parábola do joio que nós ouvimos esses dias atrás e agora o nosso Senhor está explicando mais uma vez para nós e está explicando para os discípulos. Então que nós também abramos o nosso coração, deixamos com que essa palavra que acabamos de escutar produza em nós frutos para realmente, no final dos tempos, nós produzirmos frutos bons, né? Darmos o trigo aqui, sermos trigo, melhor dizendo, para que assim nós possamos estar nesse reino dos céus brilhando juntamente com os justos. Que Deus os abençoe e que essa palavra possa então iluminar a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.